parabéns pela iniciativa. E contando um pouquinho da minha história, esse ano nós fazemos 30 anos de sistemas audiovisuais. Então, eu basicamente criei muito cedo uma empresa de áudio e vídeo, de instalações, old school total. Fomos pioneiros em várias áreas de negócio. Tivemos, há 15 anos atrás, a iniciativa de entrar no mercado de automação residencial, fomos distribuidores, fomos instaladores, e tivemos uma marca própria, chamada S-Bus Automação, que teve muita penetração no mercado. E há 3 anos e meio, 4 anos, nós decidimos mudar parte do nosso segmento para o ramo de telemedicina. Foi um pouquinho antes da pandemia, 1 ano e meio antes da pandemia, onde que nós fizemos um cálculo de transferência de know-how ao mercado, basicamente pensando em 5 anos de transferência de curva de aprendizado do mercado. E com a pandemia, se acelerou em 45 dias. Né? Então, eu vou fazer a minha apresentação do slide. Eu vou colocar aqui, só um instante. Ok. Eu chamo de transformação digital na saúde 5.0, como o próprio Muratori deve entender, em homenagem ao professor Shaw, uma pessoa inovadora, uma pessoa que trabalhou durante 15 anos pela telemedicina no Brasil, e ele teve a oportunidade de ver a transformação. Então, eu queria passar um pouquinho para vocês sobre os países que já estão ou já têm alguma regulação a respeito sobre telemedicina. São muitos, principalmente os primeiros países, Estados Unidos, toda a Europa, a Austrália, Bolívia, nós temos a própria Rússia. Então, o Brasil, apesar de estar regulado, ele está regulado de maneira provisória. Nós ainda não temos uma lei definitiva, que tudo indica que talvez seja votado esse ano por uma deputada federal, por um texto escrito por ela, a doutora Adriana Ventura. A transformação digital, quando nós falamos em telemedicina, nós temos que entender que a telemedicina é um processo de transformação digital da saúde. Tá? E ela passa por várias etapas. Né? Então, as etapas originais são as etapas dos países já regulados. Né? Então, os pilares são comunicação e segurança. O que se define na comunicação e segurança no caso da transformação digital de saúde? Primeiro é o entendimento de como que os dados coletados, seja por vídeo, dados, ou qualquer informação da rede digital de saúde vai ser trafegada. Então, nós temos o entendimento quais são as redes físicas que vão transportar esses dados digitais. Então, aí é fundamental se entender a latência, velocidade, desempenho e tudo mais. Quais são as redes de longa distância? Então, nós estamos falando em 5G, 4G, redes LoRa. Quando nós falamos em rede 5G, nós sabemos e todo mundo entende a transformação digital que vai acontecer no Brasil ou tem acontecido no mundo. Mas a grande transformação do 5G é que ele disponibiliza a rede 4G já existente para todos os outros serviços. Então, uma rede 5G vai ser utilizada para uma cirurgia robótica, mas a rede 4G vai ficar disponibilizada por um medidor de sinais vitais. Então, é muito importante sempre subir, deixando redes apartadas para outros serviços. Então, nós temos as redes físicas, as redes de longa distância. Quais são as redes de média distância? Se vai utilizar rádio, vai utilizar protocolos mesh ou vai utilizar protocolos Wi-Fi?
peer-to-peer. Então, é muito importante a definição disso na transformação digital, de que forma que os objetos vão se comunicar e qual é o desempenho deles na plataforma global. Um outro dado importante é sobre os redes de dados de curta distância, que são os Bluetooths, o RFID, os NFCs. São muito utilizados nos ambientes de transformação digital da saúde. O BLE, o Bluetooth, já está incorporado na maioria dos devices, pulseiras, relógios, cartões. A RFID, na maioria dos medicamentos prescritos. E a rede NFC também nos cartões e no próprio celular. Então, qual comunicação e a segurança que ela faz? Então, a regulação dos mercados se baseia no entendimento de do que sistema vai ser utilizado. O segundo pilar que eu acho importante é falar sobre a inovação e a capacidade regulatória. Nem tudo que é desenvolvido, criado, vai ter a capacidade regulatória no mercado de saúde. Então, muitos de nós que viemos de outros mercados, onde nós podemos explorar a criatividade, no mercado de saúde, ele é altamente regulado. Então, muitas vezes, devices que são wireless ou eles têm alguma aferição elétrica, eles precisam de Anvisa, Anatel e Inmetro. Então, se demora anos para se conseguir uma regulação de um produto desse. Então, nós temos na linha de inovação e capacidade regulatória toda a parte de inteligência artificial, toda a parte de IoT, os equipamentos vestíveis, que são vários devices disponíveis hoje no mundo, e os biosensores. Esses são a categoria de inovação promissora nos próximos anos. A outro item muito importante é a interoperabilidade e obsoletidade. O que significa isso? Quem vem do mercado de áudio e vídeo é basicamente um cabo HDMI falar com o outro e ambos se conversam. Mas no mercado de saúde ele é mais complexo. Quando é desenvolvido um software ou um aparelho que seja, ele tem que conversar com todo mundo e ele tem que ter a sua obsoletidade controlada. Não se pode fazer versões como um carro todos os anos trocando o produto. Não, ele pode se trocar o front-end num software, mas o back-end tem que ser preservado para que se tenha um critério de obsoletidade controlado. Então, os mercados, quando são regulados, eles impõem normas de que tudo que for desenvolvido de software, hardware, eles têm que ser, todos eles têm que conversar entre si. E todos eles têm que se conectar a um barramento universal. Isso é muito importante na saúde. É algo que vem para o Brasil rapidamente, isso já está sendo incorporado na maioria dos países com regulação de saúde digital. E, propriamente, a LGPD, que é outro índice de segurança dos pacientes. Um quarto nível é a humanização e o impacto social. Então, a transformação digital ela consegue trazer o bem-estar a uma camada de população que era totalmente carente, principalmente os idosos, a base de crianças. Ela permite autonomia de pessoas com deficiência e elas liberam centenas de milhares de pessoas à força de trabalho. Então, a tecnologia com a transformação digital, ela humaniza as capacidades de cada um, mesmo com alguma deficiência ou algum comprometimento, e elas liberam outras. Isso é muito importante no pensamento da transformação digital.
Outro ponto muito importante quando se fala em saúde digital é o prontuário universal. Então, tudo que é feito em saúde, numa farmácia, num laboratório, num plano de saúde, num médico especialista, num médico da família, além de você ter o direito a todas as informações, tudo é conectado a um barramento universal. Essa, sim, de fato, é a maior transferência de tecnologia em saúde digital. Quando você tem liberdade, você é dono do seu histórico da sua saúde, permitindo que vocês possam explorar isso ao longo da sua vida. Esse é um pouquinho do modelo de sistemas já nos países regulados. É criado os super apps. Esses super apps, eles têm a característica de ser um hub de entrega de todos os serviços à sua saúde. Ele é mais que uma telemedicina, ele é o seu ponto de entrada ao sistema de saúde. Então, mercados regulados como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, eles já têm esses super apps, justamente para que a pessoa não fique dependente só do aplicativo do seu plano de saúde, né? Então, muitas cidades americanas fornecem esse super app. Então, tudo que é feito no hospital, ele é carregado no seu aplicativo. Tudo que ele é feito no médico, ele é carregado automaticamente. E quando você abre o aplicativo, ele requer ao barramento universal quais updates foram inseridos no seu CPF ou no seu Social Security. De forma que tudo que é feito para você, você tem um ponto de encontro. Então, você é dono da sua saúde. Você consegue levar isso para um especialista ou pegar essas informações e levar para um segundo plano de saúde. Então, uma telemedicina contratada, ela entra nesses super aplicativos. Um fato muito importante quando nós falamos em telemedicina, a telemedicina nos países regulados, eles sofreram um downgrade. Se vocês perceberem, eu não coloquei o nome telemedicina. Por quê? A telemedicina no celular, ela tem pouca efetividade diagnóstica. Então, de acordo por isso, na segunda etapa que vocês vão verificar, foi colocado apenas serviços de teleenfermagem, teleorientação, telepsicologia, teleassistência, telefarmacêutico e quando eu digo teleorientação, é teleorientação médica, mas ele não provém, vamos falar, um diagnóstico muito alto, só para tratamentos extremamente leves, sintomas leves. Tá? E o paciente ele é dono do prontuário eletrônico. Nisso, a camada posterior aos super aplicativos se determinou a criação das walk-ins. O que são walk-ins? São transformações de lugares comuns em clínicas de saúde. Então, a rede CVS, que era uma farmácia, se transformou hoje no maior polo de saúde dos Estados Unidos, com 2.000 walk-ins instaladas. Então, a walk-in existe o médico presencial, que é o médico generalista, mas todos os médicos especialistas, dermatologia, de cardiologia, pneumologia, todos eles são acessados remotamente. Então, várias experiências mostraram que a telemedicina foi um sucesso, inclusive comercialmente. Então, a rede CVS fez um grande experimento, a rede Walmart criou as Care Clinics. Essa rede da Walmart, ela iniciou como uma rede de assistência aos próprios funcionários. A Walmart tem 5.000 lojas nos Estados Unidos
E o sucesso foi tão grande das lojas próprias que ela abriu ao público para que ela se trabalhasse como uma rede de walk-in. Então, a pessoa começa a sua jornada clínica no aplicativo, tendo teleconferências, teleorientação com o médico ele acredita que ele não tem a capacidade diagnóstica, porque precisa escutar o pulmão, auscultar o pulmão do paciente, e ele direciona o paciente a essas care clinics, que geralmente estão a menos de 2 milhas de cada um. Tá? Então, os próprios super aplicativos já têm o geolocalização. Então, quando o médico já encaminha, já sabe onde está o lugar mais próximo. Então, a Walgreens, outra rede de farmácia nos Estados Unidos, também abriu suas clínicas digitais. Todas elas são incorporadas com equipamentos de saúde primária, sinais vitais, equipamentos de saúde especializada. Aqui é o Publix, um supermercado. O Publix tem uma característica um pouquinho mais inovador do que os outros que eu demonstrei, porque eles têm um sistema 100% digital. E, no caso, eles não têm médicos, nem médicos generalistas, são 100% enfermeiras. Né? Então, apesar de ter todos os aparelhos diagnósticos, eles trabalham 100% virtual, inclusive para os médicos generalistas. Tá? Quais são os parâmetros de uma clínica digital? Então, o que motivou os países regulados a terem essas walk-ins? São os novos aparelhos, a tecnologia, a inovação. Um único aparelho ligado a um tablet, ele permite a aferição de diversos diagnósticos, imagens, áudio, então pressão, pulso, temperatura, câmera retinográfica, câmera de dermatologia, câmera de inspeção geral, câmera de otoscopia, oxímetro, estetoscópio pulmonar, estetoscópio cardíaco, estetoscópio abdominal. Permite que a pessoa faça um ECG de 2 canais, permite que a pessoa tenha um aparelho de espirômetro ligado ao mesmo software e permite que o mesmo software ele leia os exames rápidos feitos em equipamentos portáteis de laboratório, ou seja, uma pequena clínica ela tem capacidade de diagnóstico que um ambulatório central de um grande hospital precisa ter. Então, é uma revolução na saúde. Outra situação muito importante é a definição do que é síncrono e assíncrono. A medicina, quando se fala em telemedicina, nós sempre pensamos no médico olhando a gente, como eu estou fazendo com vocês. Mas não. Elas trabalham juntos, a medicina síncrona e assíncrona. Quando você faz um eletrocardiograma, o médico recebe esse laudo, não está lhe vendo, mas ele volta como um laudo dizendo o que você tem. E o médico vai dizer a sua resposta. Um exame de dermatologia não precisa passar no médico especialista. Ele pode ser simplesmente tirado uma imagem de alta definição da lesão e o médico fazer o laudo. Todas essas imagens que são laudadas, elas podem passar por um Big Data. Então, todo diagnóstico que o médico venha fazer, ela vai abastecer outros médicos em imagens similares. Então, quando se fala em telemedicina, ela cresce exponencial dos dois lados. A questão do vídeo e a questão da medicina assíncrona. Isso é um crescimento exponencial.
Tendências no Brasil, que é muito importante no desenvolvimento do negócio de telemedicina, é entender quem seremos daqui a um tempo. Primeira tendência é que nós seremos mais idosos. Hoje nós temos algo em torno de 15 milhões, 16 milhões de idosos, mas em 2030, logo aí, daqui poucos anos, nós vamos ser 26, 27 milhões de idosos. Se nós não trabalharmos com tecnologias a favor deles, nós também teremos, além dos idosos, os cuidadores, fora do mercado de trabalho. Então, nós estamos falando que nós seremos pressionados com 20%, 30% do mercado de trabalho paralisado. Então, como vários países do mundo vão se entrar em colapso por falta de mão de obra. Então, ter tecnologias que assessorem todas as camadas populacionais é de extrema importância. Isso que eu queria passar é um slide que eu fiz rápido, mas ele mostra como uma pessoa de 55 anos ele é perfeita. Nossos sêniors, eles já foram máquinas altamente produtivas e eles continuam produtivas e nós temos que cuidar deles com muito carinho. Então, nós temos uma engenharia dentro do nosso corpo perfeita, que trabalha full time, ele não paralisa. Uma pessoa com 55 anos, ela já teve 2 bilhões de batimentos cardíacos. Ela teve 140 milhões de litros de sangue circulado. É uma quantidade absurda de líquido circulado. A pessoa já processou, aos 55 anos, 29 milhões de litros de água. Isso é muito. A pessoa é uma fábrica. Uma fábrica que ela se autorregenera, ela se autocura, ela é perfeita. Uma pessoa com 55 anos, ela teve 20.075 ciclos biológicos. A pessoa evacuou, a pessoa dormiu e acordou, ou seja, 55 anos é uma etapa onde que a fábrica tem que ser cuidada. E aí a pessoa também, ela consumiu 153 mil metros cúbicos de ar. Então, uma pessoa com 55 anos é uma fábrica verdadeiramente, ela consumiu muito e ela tem muito o que consumir. Quem que é os beneficiados com a medicina remota domiciliar e o que é ela diferente da telemedicina? A medicina remota domiciliar, ela beneficia criando propedêutica armada, ou seja, instrumentos que, além da visão, permitam que sejam monitorados ritmos cardíacos, permita que sejam monitorados padrões fisiológicos, exames laboratoriais e tudo que a vida precisa para ela estar em condições de saúde. Os principais beneficiados dessa nova modalidade de medicina, que é medicina remota domiciliar, que é outro nome para telemedicina, são os idosos, as crianças e o público de pós-cirúrgico, que é um volume bem grande. Queria falar com vocês um pouquinho sobre Senior Living, 55+. Isso tem se tornado um sonho de consumo. Estou vendo aqui até a bandeirinha americana. Por quê? Vários países, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, as pessoas trabalham, constituem casas, constituem família, mas em determinado momento começam a pensar no momento que vão ser sênior. E aí é muito comum nesses países terem condomínios sêniors, onde que a motivação vem numa manutenção da saúde,
a pessoa quer ter condições plenas de saúde, ela quer ter uma prevenção 24/7, ela quer ter um diagnóstico antecipado, isso a tecnologia faz. Então, quando o diagnóstico é antecipado, todo o tratamento é facilitado. Então, o grande risco do confronto com a nossa saúde, quando ela vive em caos, é o diagnóstico tardio, que isso sim implica em frustrações, inclusive pode ser fatal. Acompanhamento da prescrição, isso também é muito importante. Existem muitas pessoas que têm remédios controlados e vão tomar isso pela vida toda, seja uma hipertensão, seja uma diabetes, a pessoa quer ter o mínimo carinho que alguém vai colocar os remédios nas caixinhas. E o mais importante de tudo, as pessoas se motivam aí para esses condomínios, que tem diversos níveis. Uns são muito luxos, outros não tanto, mas é a independência de filhos e cuidadores. São pessoas que não querem tirar da força de trabalho os filhos, como também não querem depender de um cuidador só. Querem se entregar num cuidado mais geral, com cuidados técnicos. O que se tem de diferente nesses ambientes? Quando a gente fala de medicina remota ou medicina domiciliar, esses condomínios eles oferecem clínicas digitais, que são verdadeiros ambulatórios equipados com instrumentos de sinais vitais, temperatura, estetoscópio, pressão, câmera dermatológica. Então, a pessoa se sente acolhida que, estando nesses lugares, eles têm um contato direto com os maiores especialistas da região. E isso traciona esse público a querer ficar. Então, um idoso pode sair de uma determinada cidade para ir para um condomínio sênior, sabendo que o mesmo médico que atendeu ele a vida toda vai estar lá. E isso é um poder da telemedicina. Esse é um fato da interatividade da casa com a saúde. Então, esse daqui é um apartamento padrão, esse é um apartamento sênior padrão, que é mais ou menos um hotel, são 1.000 quartos. Então, todos eles têm características de arquitetura, formato de piso, janelas, e eles têm âmbito de associar cada elemento arquitetônico a um detalhe na condição de saúde. Então, vamos lá. Na questão temperatura, os sistemas eles são eficientes para o controle da hipotensão, que é a pressão baixa, a hipertensão, quando é pressão alta, e do sistema respiratório. Então, uma temperatura controlada, ela mantém níveis lineares, pressão e a respiração. Isso é muito importante para que as pessoas tenham esse equilíbrio. A questão da iluminação. A iluminação ela é totalmente correspondente à qualidade do sono, à digestão pelo ciclo biológico, pelo entendimento do ciclo biológico, à visão e doenças mentais. Quando eu digo visão, é que iluminação decorativa de 3.000 K de temperatura de cor são muito agradáveis e podem ser utilizados no projeto, mas uma pessoa sênior, ela precisa ter uma iluminação branca. A iluminação de 6.000 K, 6.500 K, tem uma importância muito grande, inclusive para a pessoa ter a correção de foco. Então, no projeto arquitetônico de casas inteligentes, tem que se pensar sempre na iluminação mista. E doenças mentais. Alguns tipos de doenças mentais, não se pode pintar paredes de preto, ou esses projetos mais contemporâneos, assim, não se pode pintar paredes de preto, teto de preto, quando a pessoa tem alguns distúrbios mentais.
Outro fator muito importante na residência sênior é o ar-condicionado. É diferente da temperatura. O ar-condicionado ele é totalmente relativo a doenças pulmonares e visuais. Quando falamos doenças pulmonares, são o tratamento de ácaros, a limpeza de filtros e visuais com a manutenção do equilíbrio da umidade do espaço. Porque as pessoas sênior, eles têm problema com a questão de lágrimas. Então, isso é um fator muito importante, ter o ar-condicionado muito bem regulado. Questão da água. Geralmente, nos condomínios sêniors, o filtro é a própria torneira. Todas as torneiras são filtradas. Mas, se não fosse, elas estariam trazendo doenças digestivas e doenças dermatológicas. Então, o sênior, ao tomar um banho, temperatura muito alta e água muito clorificada, isso pode trazer uma lesão às peles dos sêniors. Então, tem que se ter um controle também do tratamento da água. Questão da acústica, isso é muito importante. As pessoas eles têm variação auditiva e eles precisam ter um sono regular, seja pela iluminação, seja pelo sono. Então, não adianta o vizinho de cima estar pisoteando de madrugada, a pessoa acordando. E as doenças mentais. Então, há muitas pessoas que têm doenças mentais, o gatilho, muitas vezes, acontece por ocorrências de ruídos. Então, é um ambiente que tem que estar completamente limpo. A questão de ergonomia, né? Esses ambientes são todos pensados na ergonomia dos seus moradores. Então, a questão dos ossos, entendendo que tipo de quedas que eles têm, se eles têm quedas de desmonte ou quedas pendulares, isso é muito importante entender na passagem, se a pessoa vai tropeçar, que tipo de queda ela vai ter. A questão de proteção da cabeça e coluna o tempo todo, né? Se a pessoa tem um problema de mobilidade, como que a pessoa vai se levantar, a altura da cama, para que a pessoa tenha facilidade em deitar e se levantar. A questão das cortinas e elementos decorativos, eles são 100% relativos às questões alérgicas. Então, muitas vezes é possível limpar os pisos, os móveis, mas as cortinas têm uma certa dificuldade. Então, eles têm que ser feitos de materiais antialérgicos. Os mobiliários, então, todo mobiliário ele é pensado de uma forma que a pessoa consiga sentar ou a pessoa deitar para fazer uma leitura e ela consiga se levantar. E isso é totalmente ligado à musculatura do morador. E a cor? Quando nós falamos em cor, nós falamos novamente. A questão de doenças mentais é relativa a alguns tipos de cores, sensibilidade da frequência de algumas cores. Sensibilidade à dor, isso já é muito visto, então as cores neutras, elas diminuem a sensibilidade da cor. E de ciclo biológico, tá? Então as pessoas têm as paredes que ajudam a cor e iluminação RGB, que seja, ajudam a pessoa a ter um ciclo biológico maior. Nesses espaços também são instalados diversos sensores. Isso vem pelo campo da automação, seja sensores de qualidade do ar, por exemplo, que é o gás carbônico, questão de água, que é a qualidade da água e o pressustato da água, se eventualmente alguém deixar a torneira aberta. A questão de pressão na cama, então se coloca um sensor de pressão na cama, e isso é importante porque se pode alimentar dados de quantas vezes o sênior levantou da cama por noite. A questão de sensores de ocupação nos espaços, para que as luzes acendam automaticamente. A questão de sensores de pânico, que podem ser de diversos modelos, pode ser de aquele padrão cogumelo, padrão de bolinha que puxa a cordinha. Sensores de portas, simplesmente a pessoa abre a porta, acende a luz.
sensor de temperatura, luxímetro, e aí entre os elementos de voz, que aí são o Google Home, o Alexia e todos os demais. E, por último, eu coloquei o Astro, que é o robozinho da Amazon. Isso acho que o pessoal do Home Theater vai entender um pouco mais de áudio e vídeo, de automação, do que o pessoal de arquitetura. O robô Astro, que é um produto de $1.000, ele traz incorporado nele um sensor chamado LiDAR, é um sensor de laser, onde que a câmera ela consegue ver os pontos do laser. E isso cria imagens tridimensionais do espaço. Isso corresponde que um robô hoje de telepresença, ele tem inteligência própria, ele é um edge computer, porque ele faz ações sem conectividade, ele já tem resposta autônoma, e ele, quando conectado à internet, ele conectado à rede, ele alimenta de informações, o Big Data, informações ambientais. Então, ele consegue falar quantos sofás tem, quantidade de vezes que você levantou. Ele está processando dados o tempo todo, ele está vendo tudo que você está fazendo. Então, ele pode ter uma situação, homem, sentado, de pé, deitado. Ah, deitado. Está se mexendo ou não está se mexendo? Ah, não está se mexendo. Chama a família, chama o cuidador, chama. Então, é possível parametrizar em algoritmos autoprocessáveis, por isso se chama inteligência artificial. A inteligência artificial são algoritmos autocriados pelo próprio sistema, de modo a informar todas as ocorrências de um local a um determinado familiar e tudo mais. Eu coloquei uma lâmpada inteligente e coloquei o Astro aqui, porque elas são simbólicas dentro do mercado de automação e casa inteligente. Há 5 anos, 10 anos atrás, quando nós começamos esse processo, Muratori conhece mais do que eu, nós éramos baseados num computador. O computador ele era o cérebro do projeto, ele baseava as informações, o nosso iPad entrava e ia buscar no computador todos os inputs, todas as ações. Hoje, um produto autônomo, quase 100% autônomo, se conversa com outro produto também, 100% autônomo. Isso é uma revolução muito grande dentro do aspecto de tecnologias residenciais. Isso, o Edge Computer, que é a computação na ponta, isso é um cenário revolucionário. E quando nós falamos isso, um learning machine, num aprendizado, onde que minha casa, sua casa, a casa de todo mundo está criando um banco de dados de conhecimento, talvez a geração 2 do Astro seja uma situação surpreendente. O que é, além de toda essa informação de tecnologia, é importante a gente entender o que é o RPM, o IoT e o Big Data. RPM é Record Patient Monitoring. São serviços de gravação e monitoração de pacientes. São serviços que são feitos nesses mercados regulados para que empresas fiquem lendo o ECG do smartwatch, que as pessoas fiquem lendo os resultados de oxímetro de um bracelete. Todas as informações biológicas, fisiológicas, de rotina cotidiana, quantidade de tempo que você dormiu, quantidade de vezes que você se levantou na madrugada. Todos eles são pontos e fomentam o Big Data. Então, o RPM é o mercado. O IoT são os dispositivos. Alguns se ligam na internet, como a lâmpada, se liga no mercado, na rede física.
Um bracelete se liga a um BLE, um Smart Bell pode ter um chip 4G. Então, não importando a rede que está conectada a esse dispositivo de IoT, ele fomenta o Big Data. E o Big Data humano, ele é mais preciso do que o próprio médico. O médico ele é fundamental, mas o Big Data, as informações, eles evidenciam e ajudam os médicos a tomarem decisões clínicas que são importantes para você. Ao invés de você mostrar uma única crise de hipertensão, você tem um filme que você demonstra ao longo de 6 meses as suas crises de hipertensão. Isso é fundamental para que o médico possa substituir seu medicamento e que você tenha uma vida melhor. Esse é um pouquinho dos resultados do controle de RPM, né? Então, aqui são as pessoas que têm diabetes e aqui são as pessoas que têm hipertensão. Em média, depois de 6 meses, a pessoa inserida ao programa de RPM, se consegue uma redução de 65% e de 66%. Isso é muito grande, porque 90% dos gastos de diabéticos do plano de saúde acontece aqui na sinistralidade. Em 3 meses, a pessoa que começa a se monitorar da diabetes, ela cai de um público de risco de 16% para só 2,5%. Isso vai ajudar a própria pessoa a ser mais feliz, a ajudar os parentes, familiares, cuidadores. Isso vai diminuir os custos. Já existem planos de saúde americanos baseando os seus custos em serviços de RPM. Se você está inserido num serviço de RPM, de hipertensão e diabetes, você vai pagar menos, porque você vai gerar menos sinistralidade ao plano de saúde. Mas tem que estar como o rastreador veicular. Tá? Então, aqui foi de 16,5% para 2,5%, agora hipertensão de 1,5% para 0,5% depois de 6 meses. Isso é muito expressivo na qualidade de vida das pessoas. A tecnologia, e isso é telemedicina, é um dos formatos de telemedicina. Tudo isso vem para a condição de bem-estar, é uma busca constante de bem-estar. A tecnologia, com todos os seus produtos, devices, novos mercados, problemas, tudo isso tem uma vertente única que é o bem-estar. Né? Então, agora eu entro, acho que, nas questões de pergunta.